Irmãos, é um prazer estar com vocês. Já estive com Elias ali em Maragogi, e o pastor Douglas também. E Elias pediu para que nós tratássemos do mesmo tema aqui com os irmãos na igreja local. O tema hoje, tratando sobre a lei de Deus, né? Santidade, justiça e misericórdia. Esse é um tema importante porque normalmente quando nós falamos sobre a lei de Deus, o que vem à nossa mente é principalmente a ideia das exigências, né? O que Deus exige de nós, o que Ele requer de nós. E é sempre importante fazer algumas distinções fundamentais quanto a isso. Veja, lei, ameaça e promessa, eles são palavras de Deus, mas necessariamente não são a mesma coisa. Então, a lei de Deus é aquilo que eu devo fazer e que reflete o ser de Deus na sua santidade. Então, Deus diz assim: não furtarás, não matarás, não adulterarás. Então, essa é a lei de Deus, Ele está ordenando isso. Honra teu pai e tua mãe. Junto com a lei, você tem também as ameaças. As ameaças são, por exemplo, verdades como: se você não coma do fruto dessa árvore, essa é a lei. Porque se o dia que você comer do fruto dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Então há uma ameaça implícita ali, não é verdade? Quer dizer, a lei foi estabelecida, se você quebra a lei, você tem ameaça. E agora você tem o que se chama de promessa, né? A promessa, ou as promessas, elas, o que é a promessa? A promessa é a boa vontade de Deus em nos abençoar, isto é, em conceder ao seu povo benefícios que eles não são dignos de receber. Então, por exemplo, imagina, a Bíblia diz: aquele que pecar, esse morrerá. Aí lá no Salmo 89, por exemplo, o Senhor diz assim, que Ele não vai mentir e não vai negar o pacto que Ele fez com Davi. E no verso 31 em diante Ele diz assim: se os teus filhos pecarem esquecendo a minha lei, abandonando os meus estatutos e juízos, então eu os punirei, mas a minha misericórdia e a minha bondade não se apartará deles. Você percebe? Aqui é uma promessa, não é? Porque a lei diz que se pecar você vai morrer. Então Deus faz uma promessa. A promessa é que Ele não vai nos abandonar, mesmo quando Ele tem de nos disciplinar por causa dos nossos pecados, Ele não nos abandona. Então você tem as promessas associadas a isso. Então, quando nós tratamos da lei de Deus, não é? Para que a lei de Deus seja, não é, tenha benefícios para nós, eu preciso lidar com elas de maneiras diferentes. Então, por exemplo, o que é a lei para um ímpio? A lei para um homem que não teme a Deus. O que significa para um homem que não teme a Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão, lembre o dia de sábado para o santificar. Para que o ímpio ouve uma verdade como essa? Para ele é juízo, isto é um peso sobre suas costas. Aquilo ali é para angustia o seu coração, porque ele não é capaz de cumprir toda a exigência de Deus. É bem interessante como a lei, você lida com a lei, não é? Então você pode lidar com a lei como um ímpio. O ímpio, ele recebe a lei de Deus e o coração dele não se alegra, ele se angustia, porque a lei vai condená-lo, porque a lei exige que ele seja perfeito e que ele precisa andar em retidão, e que se ele não tem Cristo, obviamente ele tem que ser salvo pela obediência da lei, por aquilo que ele faz. Então a lei causa angústia para ele. E para o crente, como é que a lei, nós lidamos com a lei? A lei, ela passa a ser, na linguagem do salmista, no Salmo 1, o meu prazer está na lei do Senhor. O salmista no Salmo 119 vai dizer: o meu deleite, né? A tua lei ela é mais saborosa do que como um favo de mel, mais do que um favo de mel. Veja que há um aspecto diferente na nossa relação com a lei.
né? Por isso que quando nós pensamos na estrutura, primeiro, lei, ameaça e promessa, né? Eu tenho uma distinção clara: o que Deus requer de mim, caso não se cumpra, as ameaças associadas a isso, e as promessas que Deus nos dará, não é? Não só no caso de obedecer, mas até mesmo quando nós quebramos a lei. Ele promete que nos disciplinará, mas a sua misericórdia não se apartará de nós. Isso muda a nossa perspectiva no trato com a lei de Deus. É o que eu vou falar mais um pouco detalhado na próxima palestra. Logo após essa palestra, eu vou falar um pouco sobre esse aspecto mais específico da lei. Ora, então, se a lei ela tem essa amplitude, não é? Nós então temos que entender aqui alguns pontos importantes. A lei revela que Deus é santo, a lei revela que Ele é justo, e a lei revela também que Ele é misericordioso. Não é? Por que a lei revela a sua misericórdia? Isso aqui é algo importante. Quando nós pensamos nisso, vamos abrir a Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 3, por favor, ou melhor, capítulo 2, verso 4 em diante. Gênesis capítulo 2, verso 4 em diante. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O outro dessa terra, o ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Veja, como é interessante você pensar, né, como Deus cria o mundo e todas as coisas, e o homem, e estabelece um padrão para ele, não é? Ele cria o homem no fim desse processo, depois que ele tinha a terra tinha sido criada, não é? As plantas já tinham brotado, e agora ele cria o homem para trabalhar e guardar e proteger essa terra. E Deus ordena, e Deus dá ao homem a liberdade de comer de toda a árvore do jardim. É interessante, essa liberdade de comer de toda a árvore do jardim é a árvore de comer da árvore do jardim livremente. Tem uma imagem bem interessante: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então não há impedimento, não é? Porque todos os seus apetites são equilibrados, o seu desejo, a sua vontade, tudo é equilibrado. E o Senhor então diz a ele: você pode comer livremente de toda a árvore do jardim, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, perceba que o Senhor, quando cria o homem, ele mostra que com isso ele é de fato o Criador. Criou todas as coisas, criou o homem. E como Criador, ele é sábio, não é? Ele cria numa ordem muito específica, onde o homem criado depois pode agora trabalhar e lavrar a terra que ele havia criado. Ele cria o homem não apenas porque na sabedoria que ele tem, mas ele cria o homem também para que ele seja a sua imagem e semelhança. Ou em outras palavras, ele já é criado à imagem
e semelhança de Deus. É como está no capítulo 1, verso 26 de Gênesis. Foi criado à imagem e semelhança. Esse homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, não é? Ele recebe uma declaração direta de Deus. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Ora, quando Deus diz isso, entenda, o Senhor está mostrando para o homem o quanto Ele é bom, o quanto Ele é generoso, o quanto Ele nos concede tantos benefícios na terra. Quando Ele diz agora, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. O Senhor está dizendo que Ele é o legislador. Perceba, Ele é criador, sábio. Agora Ele diz: eu sou o legislador, eu estabeleço leis, eu estabeleço a lei e a minha vontade. Ora, algum teólogo disse: se Deus não legislar, Ele não é Deus. É da natureza de Deus estabelecer leis, assim como é da natureza do homem estar debaixo de leis. Ora, quando o homem não estiver debaixo de leis, ele não é homem. E quando Deus não legislar, Ele não é Deus. Você entende? É do ser de Deus estabelecer leis, e é do ser do homem estar debaixo de leis. Então, quando Deus estabelece as leis e cria o homem e diz o que ele deve fazer e o que não deve fazer, então Ele está dizendo: há um só legislador, e a lei que existe emana de mim, e você então precisa se submeter às minhas leis, aos meus mandamentos, aos meus preceitos. Ora, sendo verdade, e entenda isso, é bem interessante que no catecismo da nossa igreja presbiteriana, ele se diz assim, no catecismo maior, ele diz que a lei que Deus deu a Adão no Éden, diz o catecismo, ela é resumida nos 10 mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai. Isto é, os 10 mandamentos estão implícitos aqui. E no único ato de comer de um fruto, ele quebraria toda a lei de Deus, e no ato de não comer do fruto, ele guardaria toda a lei de Deus. E é interessante que Deus pontua isso de uma maneira interessante. Ele pontua um fruto que é o que ele chama, que se chama na teologia de lei positiva. O que é exatamente essa lei positiva? É uma lei que eu não estou mais obrigado a guardar. Não há um fruto na terra que Deus diz: não coma dele. Não é? E Deus usa aquele elemento, aquela lei específica, para que toda a sua lei fosse obedecida ou quebrada. É por aquele momento. E Deus então estabelece para Adão a necessidade, e veja, Ele mostra a santidade dele. Enquanto Deus está com o homem e se relaciona, veja, Ele anda no meio do seu povo. Diz o texto no capítulo 3, depois da queda, que na viração do dia Deus andava no jardim. Você imagina isso? Deus andava no jardim. E o que é exatamente o jardim? O jardim é o lugar da habitação de Deus. Se você abrir sua Bíblia comigo, por favor, lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, por favor. Ezequiel. Verso 11 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. Veja, e aqui ele faz uma imagem interessante. Estavas no Éden. Aí ele põe em vírgula. Jardim de quem? Jardim de Deus. Perceba, esse jardim não era do homem, não. Era jardim de Deus. Ele estava no Éden, jardim de Deus. Aí continue comigo. Ele diz: de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. Veja agora como é que ele chama: jardim no primeiro momento,
O Éden, que é jardim de Deus, agora ele chama esse jardim de Monte Santo de Deus. Monte Santo de Deus. Ora, a discussão aqui é quem é esse que ele está se dirigindo. O fato é que não é esse o meu ponto de discussão, não vou me deter nesse detalhe, mas é um ponto importante. É que esse que ele descreve habitando no Éden, que tem o nome de Jardim de Deus, e que aqui ele era querubim e habitava onde? No Monte Santo de Deus. Jardim, Éden, Jardim de Deus, Monte Santo de Deus. Que é exatamente isso? É interessante que, por exemplo, Isaías no capítulo 59, ou até mesmo no capítulo 57, verso 15 diz: Tu habitas, Senhor, na eternidade, no alto monte, no Monte Santo, ele diz a expressão. É bem interessante que a habitação de Deus é esse o lugar onde Adão e Eva se encontravam, na presença de Deus. E como era que eles deviam guardar esse lugar santo? Guardando a lei de Deus. Guardando a lei de Deus. E Deus revela com muita clareza que Ele é santo, o lugar que Ele está chama-se santo, Monte Santo de Deus, ou Monte de Deus, ou lugar de Deus, ou Éden, onde Deus habita. Para que esse lugar fosse mantido santo, eles precisavam guardar a lei de Deus e não contaminá-lo com o pecado. Deus revela, sem dúvida alguma, que Ele não suporta o pecado. E a sua lei é santa, perfeita e pura. Consequentemente, Adão e Eva nunca poderiam ter quebrado a lei se eles desejassem habitar com o Senhor para sempre. Você sabe então o que acontece na história, não é? Deus mostra a sua santidade. Eles pecam contra Deus quando eles comem do fruto da árvore que Deus havia ordenado não comer. E perceba, não é? O caminho da queda é um caminho bem intrigante, porque Satanás ele coloca no coração do homem e da mulher o descontentamento. Deus disse: você pode comer de toda a árvore do jardim livremente, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente chega e diz: é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Você percebe, a única árvore que ele não podia comer passa a ser toda a árvore. É verdade que você não pode comer. A serpente lida exatamente com isso, a insatisfação do nosso coração. Ela não trata com todo o benefício que Deus nos deu, ela trata apenas com a única coisa que Ele nos negou. E negou para o nosso bem. E negou para o nosso bem. Porque se comêssemos, morreríamos. Não é assim que nós fazemos com nossos filhos? Nossos filhos desejam sair com os amigos para alguns lugares que nós achamos que não é um lugar que vai redundar em santidade, e você deixa ele fazer tantas coisas, você apenas diz a ele: você não vai sair, porque não é o melhor para você. Agora, quando você faz isso para quê? Proteger o seu filho, para guardar o seu filho, e para tentar mantê-lo puro e santo na sua caminhada. E normalmente o filho diz assim: o Senhor nunca me deixa ir. E você deixou ele fazer 1000 coisas. O coração dele, a única coisa que você deixa ir não, se transforma em tudo. O coração nunca é agradecido por natureza. É por isso que uma das marcas do cristão é a ação de graça. Você não encontra ação de graça no ímpio.
Porque se você, por exemplo, até quando você pede alguma coisa a Deus, se você não tem gratidão no coração, veja, a gratidão ela acrescenta benefícios. Enquanto que a ingratidão, ela parte exatamente do fato de que você não tem nenhum benefício da parte de Deus. Ora, mesmo quando você pede algo a Deus, você tem de pedir com o coração grato por aquilo que você já tem. E aí acrescenta-se o que Ele dá. É benefício em cima de benefício. E quando Ele diz não, é para o meu próprio bem que Ele diz. Quando Ele pega e veja, isso é interessante, você entender como é que num texto Ele vai e diz assim, não coma do fruto dessa árvore, e se você comer você vai morrer, certamente você vai morrer. Deus mostra que Ele é santo, mas Deus mostra também que Ele é justo. Quando eles comem, veja, e é interessante porque Ele é verdadeiro, entenda isso, como Ele é verdadeiro, irmãos. Se você pegar a revelação bíblica, você vai ver isso. A serpente disse assim, é verdade que você não pode comer de nenhum árvore do jardim? Ela diz, não é verdade. O Senhor disse que nós podemos comer de toda árvore do jardim, ou melhor, exceto, nós não podemos tocar nem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se nós comermos, nós vamos morrer. Veja que coisa interessante. O que a mulher começa a fazer? Quando o descontentamento já é mostrado no coração, ela acrescenta e ela retira. Ela acrescenta o tocar. Deus disse, não pode comer. E ela retira o certamente, ela diz, porque se comermos, vamos morrer. Se comermos, morreremos. O texto diz, se comer, certamente morreremos. Veja, ela tira a pressão de onde há pressão e ela põe pressão naquilo onde Deus não colocou pressão. A lei foi completamente desbalanceada, o coração insatisfeito. Começa então a olhar para um fruto que me mataria, Ele passa agora a me dar sabedoria. E o que é interessante, a serpente que apenas começou com uma dúvida, mas no fundo botou o descontentamento no meu coração, revela-se adversário de Deus, dizendo, certamente não morrereis. Ela agora mostra a sua total oposição a Deus. Ora, então Deus mostra que, naquele momento, o coração do homem, quando ele rejeita a lei de Deus, que é santa e justa, e se submete a Satanás, o que é exatamente que ele está pronto? Ele está pronto para sofrer todo o juízo de Deus. E agora o Senhor está dizendo a verdade e a mentira. A verdade está na minha boca, diz o Senhor, e a mentira na boca de Satanás. É por isso que o Senhor Jesus diz aos judeus lá em João 8, sabe por que vocês não entendem as minhas palavras? Porque vocês não são meus. O que eu falo vocês não entendem. Acontece que o texto então vai produzir uma imagem bem interessante agora, porque quando eles pecam contra o Senhor, o que vai acontecer? A verdade vai vir à tona. Aquele fruto que seria para a sabedoria, de fato, mata. E a primeira coisa que acontece é eles percebem, veja, há um abatimento no coração. Vamos para o capítulo 3, por favor, do livro de Gênesis. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 3. Veja como o Senhor, como ele usa a expressão no texto, diz assim, no verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perceba o que exatamente que o pecado produz. Ora, o que é isso senão o juízo de Deus? Veja, a lei de Deus é justa, e o que Deus diz é a verdade. E o que acontece? Ela vai executar também juízo contra o pecador. Naquele instante, aquele indivíduo que fala com Deus face a face, se eu posso dizer assim, usando a linguagem da comunicação, eles se comunicam no jardim. Deus vem na virada do dia e fala com eles. Agora
eles têm medo de Deus e se escondem. Você entende que muito dessas fobias, dos medos que atormentam a alma das pessoas, está muito ligado ao conceito do pecado. A primeira coisa que o pecado produziu no homem foi medo. Aquele homem que deveria e que falava com Deus agora se esconde de Deus. Mas o texto não para aí, veja o que ele vai fazer, não é? Interessante que esse homem agora, Deus pergunta a ele: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Deus fez o homem para cuidar da esposa, protegê-la. Pecado, ele não apenas faz o homem ter medo de Deus e se esconder. Agora o homem começa a destruir aqueles que ele deu para cuidar, a abusar, a ferir. O marido que é para cuidar da esposa espanca. Os pais para educar os filhos abusam. O pecado é uma revelação direta de que Deus é santo e a sua palavra é verdadeira, e que o pecado trará as suas consequências imediatamente. Acontece que não para aqui. Na sequência do texto, por favor, no versículo, quando o Senhor trata lá na frente com um homem, verso 13, com a mulher, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aqui, um pouco adiante, você vai encontrar no verso 20 e 21, diz assim, especificamente o 21: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Mas isso é quando Deus agora os veste, Deus veste o homem e a mulher. Mas perceba que imediatamente após a queda, interessante, imediatamente após a queda, o texto descreve da seguinte forma, no verso 7: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, fizeram o quê? Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora o homem vai produzir com a própria mão a sua própria justificação. Ele começa a agir com suas próprias mãos. O que Deus disse para ele fazer em obediência à sua palavra, e ele peca e com isso recebe o devido castigo, mostrando que Deus é santo e justo, punindo todos aqueles que pecam contra a sua lei. E toda a raça humana a quem esse homem representava cai com ele, e a raça humana caída em pecado, ela nasce naturalmente com uma inclinação: produzir com as próprias mãos vestimentas para si, salvar-se a si mesmo, estabelecer o seu próprio padrão de vida. A salvação é feita com as próprias mãos, o modelo de vida é feito com o meu próprio entendimento. Esse homem agora trilha o seu próprio caminho. Veja, ele se cobre, ele se envergonha, ele tem medo, ele começa a culpar a esposa, e agora tudo aquilo que era para a glória, para viver para a glória de Deus, Deus agora é glorificado quando ele executa juízo sobre o pecado, dizendo: a minha lei é santa e é perfeita. Mas ao mesmo tempo, e aqui é importante nós entendermos isso, o Senhor revela que Ele é misericordioso. A lei de Deus revela que Ele é misericordioso. E como é a misericórdia de Deus, irmãos? Aqui é importante entendermos isso. A misericórdia
ela está ligada a um conceito associado à miséria mesmo, não é? Alguém diz assim, não havia misericórdia antes da queda, havia graça, no sentido de que Deus deu ao homem aquilo que ele não merecia. A obediência do homem não poderia por si só salvá-lo, se não fosse pelo pacto. Então o homem em si só não tinha nada, por si só não tinha nada que pudesse fazer. Então há um conceito de graça que permeia o período antes da queda. Mas a misericórdia não havia, porque a misericórdia ela precisa ter a miséria implícita. E não havia miséria, havia retidão, relacionamento com Deus. Não havia pecado nesse momento, então não havia quebra de relacionamento. E a miséria, não é? A misericórdia é Deus não dá aquilo que eu mereço, enquanto a graça é Deus me dá aquilo que eu não mereço. E aí você tem isso antes da queda, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos antes da queda, mas nós não temos a misericórdia de Deus, nós não recebemos aquilo que nós merecemos. Ora, se o homem não pecava contra Deus, ele não merecia a punição da parte de Deus. Por isso que Deus revela a misericórdia quando imediatamente na queda, no verso 14 e 15, no 15 especialmente ele diz que nascerá da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Veja, que ele colocará inimizade entre a descendência da mulher e o descendente da mulher e da serpente, e o da serpente vai ferir o calcanhar dele, e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Veja, imediatamente após a queda, há uma declaração do segundo Adão, daquele que viria e cumpriria toda a exigência de Deus, que o primeiro Adão não cumpriu. Dessa forma, a misericórdia de Deus se revela quando Deus não nos dá aquilo que merecemos, e é importante isso. Ele nos deu, ao invés de nos punir eternamente, Ele nos prometeu um outro Adão, que viria, como Paulo descreve, o segundo Adão. E esse veio, guardou toda a lei de Deus, nunca cometeu pecado algum, morreu sem ter cometido pecado. Toda a lei de Deus foi obedecida por ele. O que é que a lei requeria do homem, irmãos? Requeria perfeita obediência, perpétua obediência, que em todos os níveis a lei exigia obediência. Então, por exemplo, você imagina quando Jesus Cristo chega diante de João Batista, que vai ser, no dia que ele vai ser batizado por João Batista. Ele chega ali e João Batista diz assim para ele: eu deveria ir a ti, tu vens a mim, eu não sou digno de desatar tuas sandálias, Senhor. Jesus diz: é verdade isso, mas o ponto aqui importa que toda a justiça se cumpra. Jesus está dizendo: toda a lei precisa ser cumprida, nenhuma lei pode deixar de ser cumprida, porque somente quando Cristo cumprir toda a lei, e é exatamente nisso, é na esperança desse Redentor que a misericórdia de Deus se revela. Ora, ainda ele tinha que obedecer não apenas no momento da sua vida. Adão não tinha que obedecer apenas naquele momento no Éden, ele tinha que obedecer toda a sua vida, a lei de Deus. É interessante que a Bíblia diz sobre Cristo assim, lá em Filipenses capítulo 2, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Veja, ele foi obediente até a morte. Ele não foi obediente apenas um período da vida, ele foi obediente do início ao fim, até a morte. Ele cumpriu toda a lei. João diz: não há amor igual a esse. Não há amor igual a esse. Ora, nós podemos amar intensamente. O amor de Deus é como o amor de mãe, não se compara. Ninguém ama como Ele ama. É bem interessante isso. É bem interessante isso. Porque não há amor igual a Ele.
Veja, então ele não, até a obediência dele, o nível dele é superior a qualquer um de nós. Até quando nós amamos, nós não amamos como ele amou. Pelo contrário, nós amamos porque ele nos amou. Primeiro, essa é a imagem bíblica. A lei de Deus revela que ele é santo e que ninguém vai andar na presença dele se não for santo. A lei de Deus revela que ele é justo, e quando o pecado se revela, ele pune o pecado. Mas a lei de Deus revela também que ele é misericordioso, porque ele concede um segundo Adão que guarda a lei no lugar daqueles que o Pai amou antes da fundação do mundo. Interessante que quando nós lidamos com essas verdades, nós pensamos como nós vamos aplicar isso na nossa casa. Quando nós agimos com frouxidão diante de um pecado, nós agimos assim como que Deus não se importasse com aquilo. Então, você não vai mostrar que Deus é santo se você não mostrar para o seu filho, a sua casa, quanto ele odeia o pecado, e ao mesmo tempo quanto ele se afasta do pecado, e como o pecado não pode estar diante dos olhos dele. Você vai mostrar para o seu filho que quando nós pecamos, o Senhor é justo e também nos pune, e nos disciplina. A justiça dele requer total obediência. Isso é importante, não é? Porque você imagina que você diz assim, total obediência, no dia que Jesus Cristo faz a oração sacerdotal, lá em João 17, horas antes da sua crucificação, que acontecerá no capítulo 19 de João, mais ou menos 5 horas antes da sua morte, ele ora dizendo no verso 3, tudo o que me destes para fazer foi feito. Coisa impressionante. Tudo o que me destes para fazer foi feito. Por outro lado, você vai ensinar aos seus filhos a misericórdia. A misericórdia que é real em Cristo. É verdadeira nele. Porque a punição que era contra mim caiu sobre ele. Porque a ira que era sobre mim caiu sobre ele. Quando você ensina ao seu filho que Deus é santo e justo, você não deve fazer. E é interessante, como é que você lida com, depois da disciplina, você vai, chama seu filho, abraça ele, até beija, mas diz a ele, eu fiz isso porque eu lhe amo, porque eu quero o seu bem. Isso é fantástico. Como que eu posso fazer isso? Exatamente mostrando que a lei de Deus, ela já não é mais para o nosso juízo, não é para a nossa salvação, nem para a nossa condenação, mas para a nossa própria santificação. Nesse aspecto, quando eu lido com a ideia da misericórdia, eu não estou lidando com a ideia do tapinha nas costas. Quando Deus diz que Deus não se importa com o pecado, Deus não me deu aquilo que eu mereço, porque o que eu mereço foi levado por Cristo na cruz do Calvário. O meu representante recebeu a pena que era minha. Deus não é misericordioso conosco com base simplesmente no fato de que você é alguém muito querido dele, você é querido dele, por isso ele deu o seu filho para morrer por você. Ele amou você antes da fundação do mundo, é verdade,
e Ele amou seu filho, amou a você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aí esse Filho, segundo Adão, cumprindo toda a lei, mostrando que Deus é santo, recebendo toda a punição sobre si, mostrando que Ele é justo, Ele diz: Pai, perdoa-os. Ele mostra toda a sua misericórdia, porque agora a lei de Deus foi cumprida perfeitamente. Eu tenho os aspectos claros da lei na minha mente. Ela é santa, ela é justa, e ela revela também a misericórdia de Deus. Se nós tivermos isso muito claro em nossa mente, nós vamos nos relacionar com a lei de maneira diferente. Ela não vai ser mais um peso para mim, ela vai ser um deleite para mim. Ela não vai ser mais uma angústia para minha alma, porque já não há mais condenação. Todos que estão em Cristo Jesus, já não há mais condenação. Para você entender, Deus exige de você perfeita obediência. Você está em Cristo, você tem então a salvação. Eu encerro com vocês, por favor. Abra só comigo em Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos, capítulo 8. Veja o que diz o texto sagrado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entenda, irmãos? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em quem? Em nós. Veja, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como é que o preceito da lei se cumpre em nós? Nós que não andamos na carne, mas andamos no Espírito. E como foi que Deus resolveu esse problema, irmãos? Como é que o preceito da lei, por que da lei não se... Como é que o preceito da lei se cumpre em mim, se eu sou pecador? Como é que se cumpre em mim, se eu sou pecador? Porque a justiça, a obediência de Cristo foi imputada a nós. Vocês acham, por exemplo, que lá em Gênesis 26, Abraão já havia morrido há algum tempo? Como é que de fato, na descrição de Moisés, ele fala assim de Abraão? Veja o que ele diz, verso 5: porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Nós não sabemos que Adão cometeu pecado. Que Abraão cometeu pecado. Ora, não sabemos que ele cometeu pecado? Sim, ele pecou. Como ele diz, depois da sua morte, que ele cumpriu, veja que coisa interessante, ele obedeceu a minha palavra, ele guardou os meus mandamentos, guardou os meus preceitos, guardou os meus estatutos e guardou as minhas leis. Como ele fez isso? Porque certamente o que Cristo fez foi imputado a ele e é imputado a nós. É por isso que o preceito da lei se cumpre em nós, quando Deus envia o seu Filho na forma de homem, semelhança, e num corpo onde ele luta contra o pecado e ao mesmo tempo contra as consequências do pecado, que tem a ver com o sofrimento, a morte, a enfermidade. Ele envia o seu Filho para que cumprisse toda a lei em nosso lugar, e a sua perfeita obediência então é imputada a nós.
É por isso que Deus vai salvar, e dizer, quando salva Noé, ele diz: Noé achou graça diante de Deus. Pela graça, Noé e sua casa foram salvos. Abraão, dentre as nações, foi salvo pela graça. É o pai da fé. Isaac, Jacó, seus filhos, todos foram salvos pela graça. Porque certamente aquele que havia sido prometido em Gênesis 3,15 era a esperança deles, como Jesus diz: Abraão contemplou, viu o meu dia e se alegrou. O seu coração se alegrou, porque viu o meu dia. A lei de Deus revela que Ele é santo, que Ele é justo, mas revela que Ele é cheio de misericórdia.